Boa noite, queridos, boa noite. Hoje, 1º de junho, vamos iniciar nossa aula e com o quê? Vamos iniciar com ele, o nosso baú, o baú das coisas que nós já vimos e precisamos relembrar. Vamos lá? Começando então com transposta de matrizes. Transposta da soma é a transposta da primeira matriz mais a transposta da segunda matriz. Transposta da transposta de uma matriz é ela mesma. Transposta de um escalar lambda vezes uma matriz A. O escalar fica parado e a gente transpõe a matriz que está do lado. Transposta de um produto de duas matrizes. No caso aí temos uma A vezes B. É a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Transposta de B vezes transposta de A. E lembrando que uma matriz é dita simétrica quando a sua transposta é igual a ela mesma. Os elementos que estão na posição I, J coincide com os elementos que estão na posição JI. Toda matriz 1 por 1, ora, uma matriz 1 por 1 é formada por um número só. Se a gente for transpor essa matriz, também dá uma matriz 1 por 1, formada por este mesmo número. Então, toda matriz 1 por 1, ela é uma matriz simétrica. Também queremos lembrar um pouco sobre traço de matrizes. O que é o traço de uma matriz? No caso, só para matrizes quadradas. O traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. E temos algumas propriedades para traço de matrizes. Traço da soma de duas matrizes A e B é o traço da primeira mais o traço da segunda. O traço de uma matriz A multiplicada por um escalar lambda vai ser o lambda vezes o traço da matriz. O traço de uma matriz transposta é igual ao traço da própria matriz. E também nós temos uma propriedade para o traço do produto. Veja, o traço do produto, ninguém está dizendo que é o traço da primeira vezes o traço da segunda, mas o traço do produto A vezes B é igual ao traço do produto B vezes A. E desta forma, nós chegamos ao final. E desta forma, chegamos ao final das nossas lembranças neste dia 1º de junho. Prosseguimos. Começar agora, antes de a gente entrar na matéria de produtos internos, já que a gente estudou transformações lineares e vimos o que é um isomorfismo, que nada mais é do que uma transformação linear bijetora, então agora nós podemos falar de alguns isomorfismos muito importantes. Na verdade, vamos falar de dois isomorfismos muito importantes. Quais são eles? O primeiro aí nós temos uma transformação linear do espaço dos polinômios de grau até n, que é o Pn, no espaço Rn mais 1. Que essa transformação linear faz? Ela leva um polinômio ANXN, e aí vai descendo os graus. AN-1, XN-1, até A2x2, A1x, A0, num vetor do Rn mais 1, formado exatamente pelos coeficientes do polinômio em ordem decrescente. Poderia ser em ordem crescente, mas vamos trabalhar com ele em ordem decrescente. Então ele leva um polinômio de grau até n num vetor do Rn mais 1. Nessa transformação linear, eu pergunto primeiro, quem é o seu núcleo? Ora, o núcleo nada mais é do que o conjunto dos polinômios pertencentes a Pn, tais que a transformação linear em cima destes polinômios vai dar exatamente o vetor nulo de Rn mais 1.
Neste caso, este núcleo é formado por todos os polinômios de Pns e quando a gente aplica a transformação em cima deles, nós obtemos o vetor an-1, aí an-2, aí vai a reticência A2, A1, A0. E isso tem que ser o vetor nulo do Rn mais 1. Quem é? 0, 0, 0, 0, 0. Se esse vetor tem que ser o vetor nulo, então todos esses coeficientes têm que dar zero. E se todos os coeficientes têm que dar zero, o polinômio será o polinômio nulo. Então, o núcleo é formado apenas do polinômio nulo. E quando o núcleo é formado apenas do polinômio nulo, e isso vale para todos os subespaços vetoriais, a dimensão dele é zero. Sendo o núcleo formado só pelo vetor nulo, a gente sabe que essa transformação linear ela é injetora. Isso aí. Prosseguindo, vamos usar agora o teorema do núcleo e da imagem. Lembra o que ele diz? Que a dimensão do domínio, que no caso aí é Pn, ele é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ora, como a dimensão do nosso núcleo é zero e o domínio, que é Pn, tem dimensão n mais 1, nós concluímos aí, então, pelo teorema do núcleo da imagem, que a dimensão da imagem é n mais 1, ok? Que é a dimensão do Rn mais 1. Ora, a imagem está dentro do Rn mais 1, é um subespaço do Rn mais 1, e tem a mesma dimensão que o Rn mais 1. Logo, a imagem é o próprio Rn mais 1. E se a imagem coincide com um contradomínio, a transformação linear ela é sobrejetora. Sendo ela injetora e sobrejetora, ela é uma bijeção, ou seja, um isomorfismo. Então, a transformação linear sendo um isomorfismo entre esses espaços vetoriais são ditos isomorfos. E como é a representação? A representação é com este símbolo aí. Olha, tem um igualzinho embaixo e um tio em cima. Quer dizer que Pn e Rn mais 1 são isomorfos, têm a mesma forma. Então, algumas vezes, ao invés de você trabalhar com o espaço dos polinômios, você trabalha com o Rn correspondente. Então, em vez de trabalhar com P2, eu trabalho com R3. Em vez de trabalhar com P3, eu trabalho com R4. Em vez de trabalhar com P500, eu trabalho com R501. Aí eu trabalho as bases, as subespaços, e aí depois eu transformo via esse isomorfismo no polinômio correspondente através da definição da transformação dada. Por exemplo, se de alguma forma eu trabalhei com o R3 e encontrei um vetor que é 5, 1, 2, eu estou falando de qual polinômio? 5x ao quadrado mais 1x mais 2. Pois bem, o próximo isomorfismo importante é a transformação linear do espaço de matrizes 3×2 no espaço R6. Eu começarei com um espaço de matrizes assim pequeno e depois eu vou generalizar para um espaço genérico, ok? Então essa transformação linear aí, ela leva matrizes 3×2 da seguinte forma: pego a matriz AB, CD, EF e leva do vetor do R6 AB, CD, EF. Se você observar direito, como é que a gente montou este vetor aí do R6? Pegamos todos os elementos da primeira linha da matriz, depois que acabou, você foi para a segunda linha e depois que acabou, você foi para a terceira linha. Então, da mesma forma, se eu estiver trabalhando com matrizes 20×870, 20 linhas com 870 colunas, você pega todos os elementos de uma linha, depois todos os elementos da segunda linha, depois todos os elementos da terceira até chegar à última linha. Ok? Então, essa transformação linear aí, vamos perguntar a ela: você, transformação linear, você é injetora? Aí ela fala assim: encontre meu núcleo. Então, vamos contar o núcleo dela. O núcleo dela é formado por todos os vetores, no caso, todas as matrizes 3×2,
tas que a transformação linear em cima delas dá o vetor nulo do R6. Então, são todas as matrizes. Quando eu calculo a transformação linear em cima dessas matrizes, dá este vetor aí do R6 e tem que ser igualado ao vetor nulo do R6, que é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando a gente iguala, vai encontrar que A é 0, B é 0, C é 0, D é 0, E é 0 e F é 0. Conclusão, a matriz tem que ser a matriz nula. E assim a gente conclui que o núcleo é só formado pelo vetor nulo. A dimensão do núcleo é 0 e essa transformação linear ela é injetora. Da mesma forma que o caso anterior, aplicando o teorema do núcleo da imagem, a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. No caso do domínio, que são as matrizes 3 por 2, a dimensão é 6, o núcleo tem dimensão 0, e a gente conclui então que a imagem tem dimensão 6, que é a mesma dimensão do R6. Então a imagem é um subespaço do R6 e tem a mesma dimensão que o R6. Logo, a imagem só pode ser o R6 e a transformação linear é então sobrejetora. Sendo assim, ela sobrejetora e injetora, ela é um isomorfismo. Sendo um isomorfismo entre esses espaços vetoriais, eu concluo que o espaço das matrizes 3 por 2 e o espaço R6 são isomorfos. E mais uma vez a gente representa através daquele símbolozinho, que tem um igualzinho embaixo e um tio em cima. Eles são espaços isomorfos. Então, em alguns exemplos, em alguns exercícios, em alguma teoria, você pode, ao invés de trabalhar com essas matrizes, trabalhar com um elemento do R6. Generalizando para um espaço de matrizes quaisquer. Se eu estiver trabalhando com matrizes 2 por 5, ora, eu pego a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha e eu vou montar um vetor do R10. Se eu estiver trabalhando com matrizes 3 por 7, eu vou pegar as 7 linhas e como cada uma tem 3 elementos, vão dar 21. Então, se eu pegar o espaço de matrizes M por N, eu vou associar isso a um vetor do Rm vezes N, que é o número de linhas vezes o número de colunas, que é exatamente o número de entradas da matriz. Então, da mesma forma, eu posso concluir que o espaço das matrizes M por N é isomorfo ao espaço Rmn. Ok? E aí, quando for necessário, a gente utilizará esse isomorfismo ou o isomorfismo anterior dos polinômios. Bem-vindo agora à matéria nova, que é espaços vetoriais com produto interno. Veja bem, já estudamos espaços vetoriais, subespaços vetoriais, transformações lineares entre um espaço vetorial e outro espaço vetorial. O que vamos fazer agora? Vamos incluir nos espaços vetoriais um produto interno. Quando a gente colocar um produto interno dentro de um espaço vetorial, ele será chamado espaço vetorial com produto interno. O que vem a ser isso? Um produto interno num espaço vetorial V. Então, se eu tiver um espaço vetorial real, porque eu trabalho sempre com real, tá? Não trabalhamos com complexos aqui. Então, se eu tiver um espaço vetorial V, uma aplicação, veja bem aí, cuidado com o símbolo aí. Geralmente a aplicação, a função, a gente bota uma letrinha, né? F, G, T, S. No caso aí, nós não vamos representar essa aplicação com a letra F, G, S, seja lá o que for, e sim através desses símbolos aí. Não é um símbolo de menor e maior, não. É uma coisa um pouco maiorzinha, mais aberta que isso. Parece com um símbolo de menor e maior, mas não é isso. São dois símbolos, parecido também com colchete, com parênteses, e tem uma vírgula dentro. Na verdade, existem dois espaços aí, um antes da vírgula e depois da vírgula. Essa função, ela está dizendo aí, ela está
tem um espaço para colocar um vetor antes da vírgula e um espaço para colocar um vetor depois da vírgula. Então, esta função, ela pega um par de vetores de V, ou seja, um elemento de V cartesiano V, um par ordenado de vetores, e o resultado desta aplicação é um número real. Então, ela leva um par de vetores no número real. Então, veja como é que ela está fazendo a representação dela. Ela pega aí um par UV e leva no produto interno de U com V. Então, quando eu calcular o produto interno do vetor U com o vetor V, eu estou achando um número real. Muito bem. Para esta função ser chamada de produto interno, ela tem que satisfazer 4 condições. Condição 1. Veja, se no primeiro vetor eu tiver uma soma de vetores, no caso aí eu estou colocando U mais W, e no segundo vetor eu tiver o vetor V, o produto interno vai ter que ser igual ao produto interno do U com V mais o W com V. Se você olhar bem, o que eu estou falando aí é o produto de U mais W com V é o produto de U com V mais W com V. Na verdade, isso é uma propriedade distributiva. U mais V vezes V, U mais W vezes V é U vezes V mais W vezes V. Propriedade distributiva para o produto. Que produto? Produto interno. A segunda propriedade que tem que ter essa aplicação para ser chamada de produto interno é que no primeiro vetor, se ele estiver multiplicado por um escalar, no caso aí eu representei lambda U e o escalar é lambda, eu posso colocar o escalar para fora do produto interno. Isto é lambda vezes o produto de U com V. Okay? Quaisquer que sejam os vetores U e V, qualquer que seja o escalar, lambda. Propriedade de número 3. O produto de U com V tem que ser igual ao produto interno de V com U. É uma propriedade comutativa. Né? O primeiro vezes o segundo é igual ao segundo vezes o primeiro. No caso de produto interno, tem que funcionar. E a quarta propriedade, elas são 2 pedaços. O primeiro pedaço ela diz o seguinte: olha, o produto interno de 2 vetores pode dar um número real, seja ele positivo, seja ele zero, seja ele negativo. Mas, quando eu calcular o produto interno de um vetor com ele mesmo, o resultado nunca pode dar negativo. Tem que ser um número que é maior ou igual a zero. E tem mais. E se der zero, o vetor tem que ser obrigatoriamente nulo. E vice-versa. Se o vetor for nulo, o produto interno dele com ele mesmo dá zero. Só tem uma maneira de um produto interno de um vetor com ele mesmo dar zero, ele sendo nulo. Okay? Então, o produto interno entre 2 vetores, os mesmos vetores, U e U, V e V, W e W, X e X, Y e Y, nunca dá negativo. E só dá zero quando ele for nulo. Se uma aplicação de um produto de V com V em R, né, tiver essas 4 condições, ela será um produto interno nesse espaço vetorial V. Okay? Observação 1. Olha, se você fizer o produto interno do vetor nulo com qualquer vetor, sempre vai dar zero. E por quê? Vamos lá? Por que será isso? Vamos ver. Vamos pegar um vetor qualquer aí de V. Peguei. Quando eu vou calcular o produto interno do vetor nulo com V, você concorda comigo que o vetor nulo pode ser escrito como sendo 0 vezes V? Se você concorda, foi o que eu fiz aí. Eu troquei o vetor nulo por 0 vezes V, porque 0 vezes qualquer vetor é o vetor nulo. E aí, usando a segunda propriedade do produto interno, que é o escalar colocando para fora, eu vou colocar esse escalar 0 para fora. Aí vai dar 0 vezes o produto interno do vetor V com vetor V. Não importa qual é o resultado do produto interno de V com V. Multiplicado por 0 dá 0. Então, o produto interno do vetor nulo com qualquer vetor dá
0. E é claro que se o vetor nulo estiver na segunda posição e não na primeira, também dá 0. Por quê? Por causa da comutatividade. O produto interno de V com o vetor nulo é a mesma coisa do produto interno do vetor nulo com V. Então, vai dar 0. Então, não importa onde está o vetor nulo, na primeira posição ou na segunda. Se ele aparecer aí, o resultado do produto interno é 0. Se você fizer isso e não der 0, é porque a aplicação não é um produto interno. Observação número 2. Veja que a condição 1 equivalia à propriedade distributiva quando eu tinha uma soma na primeira posição. Agora a pergunta é, e se a soma estiver na segunda posição, vale também a propriedade distributiva? Vamos ver. O que eu vou fazer aí? Eu estou com a soma na segunda posição. Pela comutatividade, isso é igual ao produto interno de V com W e U, que é o que eu vou fazer. Vou comutar um com o outro. E na primeira posição, é a propriedade 1, eu posso distribuir. É o produto interno de V com U com W e U. E aí o que eu vou fazer? Nessas duas parcelas aí, eu vou de novo usar a propriedade comutativa. O produto de V com U é igual ao produto de U com V. E o produto de W com U é igual ao produto de U com W. Ora, foi aí mostrado que vale a propriedade distributiva também para a segunda componente, caso ela venha com a soma dos vetores. E observação número 3. E se o lambda estiver multiplicando o segundo vetor e não o primeiro, ele também pode ir lá para frente? Vamos ver? Mais uma vez é o mesmo argumento. Pela comutatividade, eu vou comutar aí. Aí vai ficar o produto de lambda V com U. E agora, como o lambda está na primeira posição, eu ponho ele lá na frente. E depois eu pego o produto interno de V com U e uso a comutatividade de novo e ele volta a ser o V. Portanto, o produto interno de U com lambda V é lambda vezes o produto interno de U com V. Então, com essas observações, eu vejo o seguinte, olha, a distributiva tanto vale para a soma na primeira posição como a soma na segunda posição. O escalar pode ser colocado para fora, tanto ele esteja multiplicando o vetor da primeira posição como o vetor da segunda posição. Ok? Muito bem. Vamos aos exemplos. Bom, teremos aqui 7 exemplos e depois a aula chega ao final. Mas respira fundo aí. Primeiro exemplo. Vamos pegar o espaço vetorial Rn e vamos definir o produto de um vetor do Rn com outro vetor do Rn da seguinte forma. O primeiro vezes o primeiro, x1 vezes y1, mais o segundo vezes o segundo, x2 vezes y2, mais terceiro vezes o terceiro, x3 vezes y3, mais assim até o último, xn vezes yn. Isso eu posso escrever em forma de somatório de x, y, i, quando i varia de 1 até n. Exatamente o produto escalar que vocês viram na matéria Tópicos de Matemática para o R2 e R3. Então, esse produto escalar que foi visto em Tópicos de Matemática está sendo generalizado agora para R4, R5, R6, o Rn que você quiser, através da matéria de produto interno. Beleza. Mas eu preciso saber se esse produto aí é um produto interno. Então, eu tenho que verificar aí as 4 condições, ok? Antes de verificar as 4 condições, veja uma coisa aí que interessante. Se eu chamar esse primeiro vetor aí de U e esse segundo vetor aí de V, o produto interno que está ali é o produto interno de U com V, sim? Ele pode ser escrito como um produto de duas matrizes. O primeiro vetor U eu escrevo através de uma matriz linha 1 por n. E o segundo vetor V eu escrevo ele na forma de vetor coluna n por 1. Quando eu multiplico a matriz 1 por n com a matriz
n por 1 dá uma matriz 1 por 1, é um número. Não é? Tem que ser, porque o produto interno tem que dar um número. Tudo bem? Então, veja que a maneira padrão de escrever vetor em forma matricial é escrevendo ele em pezinho, através da coluna, de uma matriz coluna. Se ele ficar deitado, é porque eu fiz a transposta dele. Então, o U está deitadinho. Então, esse U eu vou escrever como sendo a transposta de U. E o V está na posição em pezinho, que é a posição padrão. Então, o V está parado. Então, é por isso que tem uma transposta em cima do U aí do lado direito. Porque o U está deitado e o V está normal em pé. Então, o padrão é em pé, matriz coluna. A matriz linha, ela não é o padrão, ela é a transposta do que todo mundo deseja. Então, este produto interno que está aí, ele é o produto de U transposto com V, se você for colocar na forma matricial. Agora sim, podemos provar que isso aí é um produto interno no Rn. Então temos esse produto interno aí. E aí vamos provar que isso é um produto interno no Rn. Pegue 3 vetores quaisquer do Rn e um escalar lambda. Vamos verificar se vale a propriedade distributiva. Então veja bem, o produto de U mais W com V, então pela definição que está aí, é a transposta do primeiro vetor, que é o transposta de U mais W, vezes o segundo vetor. Agora colocando isso na forma matricial. Lembra da revisão de hoje do baú? Transposta da soma? Soma das transpostas. Beleza. Então vai dar U transposto mais W transposto vezes V. Aplicando a distributiva para matrizes, U transposto V mais W transposto V. Ora, o que é U transposto V? É o produto interno de U com V. E o que é W transposto V? É o produto interno de W com V. Então, nós conseguimos assim provar a distributiva. Então, transformar para matrizes é legal e usar a propriedade de matrizes muito mais rápido do que você ficar escrevendo x1, x2, xn, y1, y2, yn, z1, z2, bn. Dá muito trabalho. Vamos à letra B? Então, o produto interno de lambda U com V é o quê? É a transposta do primeiro vetor vezes o segundo. Então, a transposta de um escalar vezes uma matriz. O que é? O escalar fica parado e eu transponho só a matriz. Então, olha, isso vai dar lambda vezes. Aí, como eu vou transpor só U, vai ficar U transposto vezes V. E quem é o transposto vezes V? O produto interno de U com V. Então, dessa forma, eu consegui colocar o lambda para fora através da propriedade de transposta de matrizes. 3, aí de novo, isso aí é apenas a definição, tá? Aí letra C. Eu quero provar agora a comutativa. Será que o produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U? Vamos ver? Produto interno de U com V é a transposta de U vezes V. Lembre-se, isto é um número. Então, matricialmente, é uma matriz 1 por 1. E uma matriz 1 por 1, ela é simétrica, ou seja, ela é igual à sua transposta. Então, esta matriz, por ser 1 por 1, ela é igual à sua transposta. E quem é a transposta de um produto? É a transposta da segunda, que é V, vezes a transposta da primeira. Só que a primeira já é U transposta. Então, quem é a transposta de U transposta? É a própria U. Portanto, isso dá V transposta vezes U. E V transposta vezes U é o produto interno de V com U, que é a transposta do primeiro vezes o segundo. Ok? Então, vale a propriedade comutativa. Por fim, se eu pegar um vetor U qualquer na forma x1, x2, xn, quem é o produto interno, quem é o produto, que eu não sei se é interno ainda, de U com U? Ou seja, é x1 com x1, dá x1 ao quadrado, mais x2 vezes x2, x2 ao quadrado, mais x3 vezes x3, x3 ao quadrado, mais reticências, xn ao quadrado. Ou seja, é a soma de todos os componentes do vetor U ao quadrado, é a soma dos quadrados das componentes do vetor I, do vetor U. E como é uma soma de quadrados,
é um número maior ou igual a zero. Então, o produto interno de um vetor U com U dá um número maior ou igual a zero. E, além disso, esse produto de U com U só dará zero quando... Ora, quem é o produto de U com U? É a soma dos quadrados dos xis. Uma soma de quadrados só dá zero se todas as bases são zero. Ou seja, o x1 é zero, x2 é zero, x3 é zero, xn é zero. E aí o vetor U será o vetor nulo. Então está provado aí as 4 letrinhas A, B, C, D, as 4 condições, e nós temos aí este produto interno no Rn que se parece com o produto escalar do R2 e do R3, e por ele ser mais simples de todos, ele será chamado de produto interno canônico. Canônico quer dizer padrão. O produto interno canônico do Rn é esse aí. Então, todas as questões daqui para frente, quando eu falar pegue o produto interno canônico do Rn, estou me referindo a este produto interno. Ok? Então, quer dizer que no mesmo espaço eu posso trabalhar com outros produtos internos? Sim. É o que nós vamos ver agora. R2. Quem é o produto interno canônico do R2? Aí, se eu tiver aí, olha, vetor x1, y1, primeiro vetor, segundo vetor x2, y2. Quem é o produto interno canônico? É x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Não é o que eu quero agora. Eu quero este produto como sendo x1 vezes x2 menos x1 vezes y2 menos y1 vezes x2 mais 3y1, y2. Complicou? Pois é. Será que isso aí é um produto interno no R2? Vejamos. Bom, primeiro, veja uma coisa interessante. Temos um produto aí de 3 matrizes. Uma matriz linha. Quem são as entradas dessa matriz linha? Exatamente o primeiro vetor do produto ali em cima, x1, y1. Depois tem uma matriz aí, 2 por 2, 1, menos 1, menos 1, 3. E depois aparece a matriz coluna x2, y2. Sim? Ora, vamos fazer essa continha aí? Quando eu pego a matriz que está no meio e multiplico pela matriz coluna x2, y2, vamos fazer a continha. Primeira linha com x2, y2 vai dar 1x2 menos y2. Segunda linha com esta coluna vai dar menos x2 mais 3y2. Então agora eu tenho um produto de uma matriz 1 por 2 por uma matriz 2 por 1. Então vai dar um número. Então vamos fazer essa conta. O x1 eu vou multiplicar pelo primeiro aí, que é x2 menos y2. Aí vai dar x1, x2 menos x1, y2. E o y1 eu vou multiplicar pelo segundo, que vai dar menos y1, x2 e mais 3y1, y2. Ora, deu exatamente o produtinho ali em cima que foi definido. O que eu estou lhe dizendo é que este produto aí, pareceu estranho, ele tem um formato interessante, que é o primeiro vetor na forma matricial transposta, porque ele está deitado, o segundo vetor na forma normal, que é matricial em forma de coluna, e entre eles uma matriz. Como é que eu encontrei essa matriz? Vamos lá, eu vou te dizer agora como é que encontrei essa matriz. Elemento 1, 1. É só você olhar o coeficiente do primeiro elemento do primeiro vetor com o primeiro elemento do segundo vetor, que no caso é x1 e x2. Quando eu olho ali na igualdade, vejo que esse coeficiente é 1. Agora vá para a posição 1, 2. Então você vai olhar onde é que está o primeiro elemento do primeiro vetor, que é x1, com o segundo elemento do segundo vetor, que é y2. x1, y2, identifico ali que a segunda parcela, o seu coeficiente é menos 1. Aí formou menos 1. Agora vamos para a posição 2, 1, onde está a segunda componente do primeiro vetor, y1. Onde está a primeira componente do segundo vetor, x2. Onde está y1, x2? Ali na terceira parcela. E aí o coeficiente também é menos 1.
E por fim, 2, 2, posição 2, 2, onde está a segunda componente do primeiro vetor y1 e a segunda componente do segundo vetor y2. É a última parcela e o coeficiente é 3. Então, desta forma, a gente encontra a matriz. Veja, quando é que eu vou conseguir fazer isso? Sempre vou conseguir fazer isso? Não. Você só vai conseguir fazer isso, colocar nessa forma matricial, se desse lado da igualdade, lado direito da igualdade, tiver as parcelas sempre formadas por um elemento do primeiro vetor vezes um elemento do segundo vetor. Então veja que sempre tem um elemento do primeiro com um elemento do segundo. Nunca mistura um do primeiro com um do primeiro, nem um do segundo com um do segundo. Sempre é um de cada. Pega uma componente do primeiro e uma componente do segundo. Se tiver só isso, então você sempre vai conseguir escrever nesta forma aí. Então este produto aí está sendo escrito da seguinte forma: o produto de U com V. Ele é a transposta de U, uma matriz A e V, onde essa matriz A é a matriz 1, menos 1, menos 1, 3. Então, qual é a diferença desse para o canônico? É que no canônico, essa matriz A, ela não tem. Na verdade, não é que ela não tenha, ela é a matriz identidade, porque a identidade vezes V vai dar só o V. Né? Não é que ela não existe, ela existe, mas é a matriz identidade. Nesse outro caso aí, não é a matriz identidade. Então, com isso, com este formato agora matricial, eu posso provar que 2 é um produto interno. Vamos lá? Letra A, verificando que vale a distributiva. Quem é o produto de U mais W com V? É a transposta de U mais W vezes AV. Não é vezes V, agora é vezes AV. De novo, usando transposta da soma, é a soma das transpostas. E distribuindo isso aí, eu tenho UTAV mais WTAV. E UTAV é o produto de U com V e WTAV é o produto de W com V. Provado. Veja que eu usei só a propriedade de transposta da soma e a matriz A aí não influenciou em absolutamente nada. Então, qualquer questão que eu puder escrever neste formato aí, UTAV, sempre a propriedade distributiva vai funcionar. Sempre. Escreveu dessa forma, a propriedade distributiva está válida. Vamos ver o lambda? Lambda UV, produtinho aí. É a transposta do primeiro, AV. De novo, usando propriedade de transposta, vai dar lambda UT, AV. E o TAV é o produto de UV. Então, consegui botar o lambda para fora só usando propriedades da transposta de matrizes. Também o A não influenciou em absolutamente nada. Então, eu consegui escrever nesta forma com a matriz A no meio, vale colocar o lambda para fora, porque o A não altera isto. Então, a letra A e a letra B vai dar sempre certo quando você conseguir colocar na forma UTAV. Vamos ver a comutatividade? Vamos lá. Letra C. Quem é o produto UV? É o transposto AV. Lembrando mais uma vez, isso é um número. Se é um número, matricialmente é uma matriz 1 por 1 e ela é igual à sua transposta. Veja aí que ela, antes eu escrevi aí, depois da igualdade, na segunda igualdade, o TAV, eu coloquei um parênteses no AV, exatamente para aplicar aí a propriedade de transposta, a transposta de um produto. Então vai ter a transposta da segunda matriz, que no caso é AV, vezes a transposta da primeira, que a primeira é o T, mas quem é a transposta de UT? Próprio U. Então vai ser a transposta de AV, que é a segunda, vezes a transposta da primeira, que é U. Aí aplicando de novo a propriedade de transposta do produto. Isso vai ser a transposta de V vezes a transposta de A. Então vai dar VT, AT e U. Agora sim, desta vez, aqui na letra C, eu preciso olhar para A. A, você é uma matriz simétrica? A sua transposta é você mesmo? Aí A diz sim. Se a primeira linha se transformar em primeira coluna e a segunda linha se transformar em segunda coluna,
vai dar exatamente eu mesma. Então, por A ser uma matriz simétrica, a transposta de A é a própria A. Foi o que eu fiz ali. Então, vai ficar VT AU. E VT AU é o produto de V com U. É só você usar a definição lá. É a transposta da primeira e A vezes o segundo vetor. Muito bem. Letra D. Se eu chamar o vetor U de vetor XY, quem é o produto de U com U? O produto de U com U é o produto de XY com o próprio XY. Então vamos lá fazer a continha. Então a regra, é importante que você entenda a regra. A regra diz assim, olha, é o primeiro de um com o primeiro do outro. Então quando eu fizer o primeiro de um com o primeiro do outro, vai dar x vezes x, que é x ao quadrado. Segunda parcela, menos o primeiro do primeiro e o segundo do segundo. Então vai dar menos xy. Depois vai ficar menos, olha, agora é o segundo do primeiro com o primeiro do segundo, o y1 com x2. Então o segundo do primeiro é y e o primeiro do segundo é x. Então vai dar menos xy de novo. Já tinha um menos xy, agora outro menos xy. E por fim, 3 vezes o segundo do primeiro vetor com o segundo do segundo vetor. Então vai ficar 3 vezes y, 3y ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado. Como deu menos xy e menos xy, menos 2xy. Mais 3y ao quadrado. Ora, essa conta aí, veja que a primeira parcela e a terceira são quadrados, estamos multiplicando por um número positivo, então isso é maior ou igual a zero. Mas tem essa parcela do meio aí com menos. E aí eu não sei se essa soma aí vai dar maior ou igual a zero. Como é que eu faço para provar que é maior ou igual a zero? A gente completa os quadrados. Então você pega a primeira parcela, pega a segunda parcela e completa o quadrado. Como é que completa o quadrado? Ora, primeira parcela, ok? Você quem ao quadrado? X. Aí vem menos. Segunda parcela, quem é o coeficiente de x? Olha, é 2y. No caso aí, menos 2y. Quem é a metade? Menos y. Então aí você escreve x menos y ao quadrado. Então, recapitulando, para quem não lembra, como é que completa os quadrados? O primeiro quadrado, que é na variável x. Quem está ao quadrado? X. Então, a primeira parcela, x. Depois, segunda componente. Quem é o coeficiente de x? Menos 2y. Então, quem é a metade? Menos y. Então, vai ficar x menos y. Aí você põe isso e escreve ao quadrado. Quando você põe isso ao quadrado, você já colocou x2 menos 2xy e colocou um mais y ao quadrado. Como são 3y ao quadrado, para ficar igual, está faltando apenas acrescentar só 2y ao quadrado. Então, ao fazer isso, você transformou aí esse trinômio numa soma de dois quadrados. E por ser uma soma de dois quadrados, é maior ou igual a zero. Muito bem. E aí a pergunta final. Quando é que o produto de U com U vai dar zero? Ora, quem é o produto de U com U? Nós já fizemos as contas aí. É esse x menos y ao quadrado mais 2y ao quadrado. Quando é que isso vai dar zero? Uma soma de quadrados só dá zero quando cada uma das bases for zero. Então a primeira base é x menos y. Se isso for zero, então x é igual a y. Se a segunda base for zero, então eu tenho que o y é zero. E aí, y sendo zero e x sendo igual a y, então o vetor xy só pode ser o vetor nulo. Com isso, nós temos aí que neste exemplo 2, um produto interno no R2, que não é o produto interno canônico. Vamos em frente? Então, entramos agora no nosso terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, vamos verificar que nem tudo é um produto interno. Então, vamos pegar o próprio R2 e vamos ter esse exemplo aí, 2x
x1, y1, onde o primeiro vetor é o x1, y1, e o segundo vetor é x2, y2, mais 4y1, y2, mais x1, y2, mais y1, x2. Vamos provar que isso aí não é um produto interno. Ora, para você provar que não é um produto interno, basta você provar alguma coisa que vale para todos os produtos internos e que neste caso aí não vale. Eu falei nesse instante que para colocar naquela forma matricial, você precisava ter um elemento do primeiro vetor multiplicado por um elemento do segundo. Mas só em você olhar para a primeira parcela depois da igualdade, que é 2x1, y1, você verifica que está falando só do primeiro elemento. Então aí vai dar ruim, você não vai conseguir colocar na forma matricial, mas até então você não provou que não é. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar procurar um contra-exemplo, ok? Ora, que tal fazermos isto aqui? Um produto interno do 1 com 0, 0. Veja que se eu fizer isto, o segundo vetor aí é nulo, não é? E já vimos que em todo produto interno, se um dos vetores for nulo, o resultado tem que dar obrigatoriamente igual a 0. Aí vamos fazer a conta. Veja aí, 2 vezes o primeiro do primeiro com o segundo do primeiro. Aí 2 vezes 1 vezes 1, 2. Próxima parcela, 4 vezes o segundo do primeiro com o segundo do segundo. Aí 4 vezes 1 vezes 0, 0. Mais o primeiro do primeiro com o segundo do segundo. Então, 1 vezes 0, 0. E mais o segundo do primeiro, que é o y1, com o primeiro do segundo, que é o x2. Então, 1 vezes 0, 0. Quando eu somo, dou 0. Aí deu ruim, né? Porque não é um produto interno, pois se fosse produto interno, eu teria que o produto interno de um vetor qualquer com o vetor nulo daria 0, que não é o caso. Então, eu procurei furar isso e coloquei o nulo na segunda posição, porque em uma das parcelas eu tinha algo envolvendo só a primeira, e esse segundo não influenciou o primeiro. Então, o vetor nulo não estava influenciando a conta da primeira parcela. E aí, pode dar ruim, e deu ruim. Ok? Então, isso não é um produto interno. Exemplo 4. Ora, vê a conta aí. 2 vezes o primeiro do primeiro e o primeiro do segundo. Veja que eu modifiquei a forma de apresentar o vetor. Até então, eu estava colocando x1, y1 e x2, y2. Agora, o primeiro eu representei como x1, x2, só com x, e o segundo, y1, y2, só com y. Então, o importante é a regra. A regra diz 2 vezes o primeiro do primeiro com o primeiro do segundo. Depois, 4 vezes o segundo do primeiro com o segundo do segundo. Depois, mais 1 vezes o primeiro do primeiro com o segundo do segundo. E depois, menos 1 vezes o primeiro do segundo e o segundo do primeiro. Ok? Então, um de cada. Dá para colocar na forma matricial? Sim. Então, produto interno, colocando na forma matricial, primeiro vetor transposto, x1, x2, depois a matriz lá dos coeficientes, e depois o segundo vetor na posição coluna. A matriz dos coeficientes, é só você seguir a ordem, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo, e você obtém a matriz 2, 1, menos 1, 4. Veja, toda vez que a gente coloca na forma matricial, eu falei que 2 propriedades sempre vão funcionar, que é a distributiva e aquela do colocar o lambda para fora. Mas a matriz, ela influencia bastante na comutatividade, e que funcionou quando a matriz era assimétrica. Se olhar para essa matriz aí, a transposta dela não é igual a ela não é simétrica. Então isso pode
influenciar e vai influenciar na propriedade comutativa. Então, se você quer procurar um contra-exemplo, se ataca logo a propriedade comutativa, porque essa matriz aí não foi simétrica, ela não é simétrica. Então, vamos através de um contra-exemplo, um exemplo numérico, provar que não vale a comutatividade. Então, vamos lá. Que tal um 0 com 0, 1? Se você fizer a conta aí, ó, 2 vezes o primeiro do primeiro com o primeiro do segundo, 0. 4 vezes o segundo de cada um, né? É isso? 4 vezes o segundo do primeiro e o segundo do segundo vai dar 0. Depois, mais o primeiro do primeiro com o segundo do segundo vai dar 1. E menos o primeiro do segundo, que é 0, e o segundo do primeiro, que é 0, menos 0. Resposta 1. Na hora que você troca, vamos fazer a conta de novo, 2 vezes o primeiro do primeiro com o primeiro do segundo, vai dar 2 vezes 0 vezes 1, que é 0. 4 vezes o segundo do primeiro com o segundo do segundo, 0. Mais o primeiro do primeiro com o segundo do segundo, 0. E menos o primeiro do segundo, que é 1, com o segundo do primeiro, que é 1, dá menos 1. Então, resultado menos 1. Não deu certo, porque a comutatividade tem que valer para todos, não vale para esse para aí, 1, 0 e 0, 1. Portanto, não é um produto interno no R2. Então, o exemplo 3 não é um produto interno no R2, o exemplo 4 também não é um produto interno no R2. Ok? Vamos para o exemplo 5. Faltam 5, 6 e 7. Vamos trabalhar agora com o espaço dos polinômios P2, que são os polinômios de grau até 2. Então, vamos pegar um produto de polinômios de grau até 2, A2x2 mais A1x mais A0, com o outro polinômio B2x2, B1x mais B0, e vamos calcular o produto da seguinte forma. Pegue o coeficiente de x2 do primeiro e o coeficiente de x2 do segundo, que são A2 e B2, e multiplique. Pegue o coeficiente de x do primeiro, que é A1, e o coeficiente de x do segundo, que é B1, e multiplique. A1 mais B1. Pegue o termo independente do primeiro e o termo independente do segundo e multiplique. A0 vezes B0 e some. Okay? Então, é só pegar os coeficientes correspondentes, multiplicar e somar tudo. Será que isso aí é um produto interno? Então, vamos lá. Então, sejam P de x, Q de x e R de x, 3 vetores de P2 e lambda um escalar qualquer. Vamos verificar a propriedade distributiva. Na soma, né? Distributiva na soma, na primeira componente aí do vetor. Né? Então, quem é o produto de P mais Q e R? Eu quero provar que isso é o produto de P com R mais Q com R, a distributiva. Então, vamos primeiro calcular. P mais Q, quem é você? Aí, na segunda linha, eu calculei a soma do vetor P, do polinômio P, com o polinômio Q. Depois que eu somei P com Q, agora sim eu posso fazer o produto de um com o outro, que é o produto dos coeficientes de termos de mesmo grau. E depois soma. Então, vai dar esse produto aí dos coeficientes, né, do primeiro vetor e do segundo. Quando aparecem esses produtos aí, eu vou, como são números, eu vou aplicar a propriedade distributiva dos números reais. Aí eu associei, né, deixei uma parcela só com AC e outra parcela só com BC. A parcela que tem só A e C é o produto de P com R. E a parcela que tem só B e C é o produto de Q com R. E com isso nós provamos a distributiva para o P mais Q e R. Ok? Letra B. Lambda. Será que eu posso colocar o lambda para fora? Vamos lá. Lambda vezes P. Então, quando eu pegar o lambda e multiplicar pelo polinômio P, eu fiz aí essa conta aí, e o segundo polinômio Q, que são os Bzinhos como os coeficientes, tá aí. Agora vamos fazer o produto deles dois, né? O produto dado aí, né? Pega o coeficiente de x2 vezes o coeficiente de x2, o de x com o de x, e o termo independente com o termo independente. Veja que todas essas parcelas têm um lambda, eu vou colocar o lambda em evidência.
E ao colocar em evidência, o que ficou dentro do parênteses é o produto interno de P com Q. Logo, eu consegui colocar o lambda para fora. Letra C. Vale a comutatividade? Produto de P com Q. Tá aí. Vamos fazer a conta? A2B2 mais A1B1 mais A0B0. Só que esses coeficientes são números reais. A2B2 é a mesma coisa de B2A2. A1B1 é a mesma coisa de B1A1. E A0B0 é a mesma coisa de B0A0. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu cheguei que isso é o produto interno de Q com P, colocando o primeiro vetor como sendo o polinômio com coeficientes b's e o segundo vetor como o polinômio com coeficientes a's. Então, vale a comutatividade deste produto aí. Falta a última. Será que o produto interno de um polinômio com ele mesmo dá sempre um número maior ou igual a zero? Então, vamos calcular. Produto de P com P é o produto de A2x2 mais A1x mais A0 com ele mesmo. Então, vai ficar o quê? A2 com A2, A2 ao quadrado, mais A1 com A1, A1 ao quadrado, mais A0 com A0, A0 ao quadrado. E aí ficou uma soma de quadrados, beleza? Soma de quadrados é um número maior ou igual a zero. E esse produto interno de P com P só dá zero quando essa soma de quadrados for igual a zero. E para essa soma de quadrados dar zero, tanto a 2 quanto a 1 quanto a 0 tem que ser obrigatoriamente iguais a zero. E se isso acontecer, o polinômio P aí é o polinômio nulo. É o 0x2 mais 0x mais 0. Então, provado aí este produto interno aí em P2. Este é o produto interno canônico de P2. Se eu tiver em P3, o mesmo produto interno, que são o coeficiente do termo de grau x3 com o de x3 do outro, o de x2 com o de x2, o de x1 com o de x1 e o termo independente com o termo independente. Este será o produto interno canônico de P3 e assim sucessivamente para P4, P5, um PN qualquer. Ora, tem outro tipo de produto interno no espaço dos polinômios? Tem, e vamos utilizar também um outro tipo, que polinômio são funções, e aí a gente vai misturar um pouco com cálculo. Então, vamos definir agora um outro produto interno no espaço de polinômios. Vamos pegar P2, que o produto é o seguinte, olha, o produto de P com Q é a integral definida de um certo número A até um certo número B. Este A pode ser qualquer número, este B qualquer número, desde que o A seja menor do que B. De quem? Do produto de P com Q. Simples. Você multiplica P com Q. Como ambos são polinômios de grau até 2, o produto vai dar um polinômio de grau até 4. Integra, calcula essa primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A. Dá um número, porque a integral definida é um número. Okay? Vamos verificar que isso é um produto interno. Pegue 3 polinômios de P2 e um escalar qualquer. Letra A. Quem é o produto de P mais Q com R? Ora, o que é o produto aí? É a integral de A até B do primeiro polinômio vezes o segundo. Como o primeiro polinômio é P mais Q e o segundo é R, eu tenho que multiplicar o P mais Q com R. Então, aí dentro da integral, eu vou fazer essa multiplicação aí. E quando a gente faz essa multiplicação, encontra P vezes R mais Q vezes R. E aí eu obtenho uma integral da soma. E por propriedade de integral definida, a integral da soma é a soma das integrais. Beleza? E então, a primeira parcela, que é a integral de P vezes R, de A até B, né? Intervalo de A até B, isso é o produto de P com R. E a segunda integral, que é a integral de A até B de Q vezes R, isso é o produto de Q com R. Então, acabei de provar a propriedade distributiva. Gostou? Letra B. Quem é o produto de lambda px com Q? É a integral de A até B do primeiro polinômio, que é lambda px, com o segundo, que é Q. Ora, mais uma vez, utilizando propriedade de integral definida, eu posso colocar este lambda para fora da integral.
Muito bem. Colocando para fora, morreu o negócio. Que vai ficar lambda vezes esta integral aí, que é o produto de P com Q. Feito rapidamente e tranquilamente. C. O produto de P com Q, será que é igual ao produto de Q com P? Ora, quando eu integro de A até B, P vezes Q, um polinômio P vezes o polinômio Q, dá a mesma coisa que eu pegar o polinômio Q e multiplicar pelo polinômio P. Então, dentro da integral, P vezes Q, eu vou trocar por Q vezes P. E ao trocar Q vezes P, isso é o produto de Q com P. Não é? Porque aí não temos nada. É só a definição do produto de Q com P, que é a integral de Q vezes P. Então, só falta agora o item D. O que é o item D? Será que o produto de P com P é um número maior ou igual a zero? Então a pergunta é, produto de P com P, o que é? É a integral de A até B de P ao quadrado, porque se vai multiplicar o polinômio P por ele mesmo, vai dar ele ao quadrado. E essa integral, com certeza, é maior ou igual a zero. Por quê, hein? Você recorda? Cadê a parte de baixo do... Beleza. Então, quando a gente faz um gráfico, né, aí, de P de x ao quadrado, veja, o eixo x aqui no meu desenho está apagadinho, espero que no de vocês esteja aparecendo. A integral de P de x ao quadrado, como P de x ao quadrado é uma função maior ou igual a zero, quando você integra uma função maior ou igual a zero e contínua, porque P de x é um polinômio, é uma função contínua, a integral de uma função contínua maior ou igual a zero no intervalo AB é a área da região que está debaixo do gráfico desta função, acima do eixo x, entre as retas x igual a A e x igual a B. Então, como isso dá uma área, isso é um número maior ou igual a zero. Ok? E vai dar zero, quando é que isso aí vai dar zero? Para este resultado dar zero, essa área aí tem que ser nula. E essa área sendo nula só acontecerá se essa função aí for a função nula. Então, para essa função ser nula, P de x ao quadrado tem que ser nula, ou seja, P de x tem que ser nula. Então, essa área aí só vai dar zero se a função P for a função nula. Portanto, vale todas as 4 propriedades que caracterizam um produto interno. Então, a integral definida de um intervalo, no intervalo AB, do primeiro polinômio com o segundo polinômio, multiplicado um pelo outro, isto é um produto interno no espaço dos polinômios, seja P2, seja P3, seja P4, seja qualquer Pn. E assim nós concluímos que, além do canônico, temos outro. Muito bem. E vamos agora para um último exemplo, número 7. Vamos agora para o espaço de matrizes. No espaço de matrizes. Então, pega aí o espaço de matrizes M por N. Então, quaisquer matrizes 2 por 3, 5 por 9, 8 por 8, as matrizes quadradas, não importa. Vamos definir o produto aí entre duas matrizes A e B como sendo o traço da primeira matriz vezes a transposta da segunda matriz. Repetindo, como vai ser definido o produto aí entre as matrizes? O traço, que é a soma dos elementos da diagonal principal da primeira matriz com a transposta da segunda matriz. Então, dada 3 matrizes A, B e C e um escalar lambda, vamos verificar primeiro a distributiva. Quem é a distributiva? Vamos ver se funciona, né? Quem é o produto de A mais B com C? Vamos lá? É o traço da primeira matriz, que é A mais B, vezes a transposta da segunda, ou seja, a transposta de C. Ora, o que eu posso afirmar sobre isso aí? Dentro do traço, eu tenho A mais B vezes a transposta de C. Eu vou multiplicar aí essas matrizes. Então, isso é igual ao traço de ACT mais BCT.
multipliquei aí dentro do traço. E na recordação de hoje, vimos que o traço da soma é a soma dos traços. É o traço da primeira mais o traço da segunda. Quem é o traço de ACT? Isso é o produto de A com C. É o traço da primeira vezes a transposta da segunda, que é o C. E o produto de B com C é o traço da primeira, que é B, vezes a transposta da segunda, que é o C. Então, acabamos de verificar que vale a distributiva aí para este produto. Será que eu coloco lambda para fora? Vamos lá. Produto de lambda A com B. O que é isso? É o traço da primeira matriz, que é lambda A, vezes a transposta da segunda, que é a transposta de B. O traço de um escalar vezes uma matriz, eu posso fazer o que com o escalar? Colocar para fora. E ao colocar para fora, morreu a questão, porque o que ficou aí foi o traço de ABT, que é o produto de A com B. Então, feito assim, rapidamente. Letra C. O produto de A com B, ele é o traço de A com a transposta de B. Agora vamos ter um pouco de cuidado, sim? O que vamos fazer aí neste caso? Ora, vocês lembram na recordação que a transposta de uma matriz é igual, o traço da transposta de uma matriz é igual ao traço da matriz? Então, vou usar isso aí agora. O traço dessa matriz é igual ao traço da sua transposta. Mas quem é a transposta dessa matriz? É a transposta da segunda, é um produto, né? Então, é a transposta da segunda. Quem é a segunda? B transposto. Então, quem é a transposta do B transposto? Próprio B. Vezes a transposta da primeira, que é A. Então, vai dar o traço de BAT. E isso nada mais é do que o produto de B com A. Né? Produto de B com A é o B vezes, é o traço de B vezes a transposta de A. Então, vale a comutatividade. Então, só utilizando propriedade de traço de transposta. Letra D. O produto de uma matriz A com ela mesma é o traço dela com a transposta dela. E aí é que o negócio fica interessante. Por quê? Quando você pega uma matriz e você multiplica pela sua transposta, veja bem, quando você vai multiplicar, você vai pegar a primeira linha da primeira com a primeira coluna da segunda. Mas só que a primeira coluna da segunda é a primeira linha da primeira, porque a primeira coluna da segunda veio da transposta da matriz A. Então, veio da primeira linha da primeira. Então, você vai pegar a primeira linha e multiplicar por ela mesmo. Então, vai dar o quê? A soma dos quadrados dos elementos dela. Olhando só para a diagonal principal. Quando você pegar a segunda linha da primeira com a segunda linha da segunda, a segunda linha da segunda é ela mesma. Própria segunda linha da primeira, porque é ela transposta. Então, vai dar a soma dos quadrados dos elementos da segunda linha. Então, eu posso dizer assim, que os elementos da diagonal principal de A transposto, na posição II, ou seja, na posição que está da diagonal, posição 1, 1, 2, 2, 3, 3, é a soma dos quadrados dos elementos da linha I. Então, quando eu pegar a linha 5 e fizer multiplicar pela coluna 5, que é ela mesma, vai dar a soma dos quadrados dos elementos da linha 5. E aí eu vou calcular o traço depois. O traço é somar todos os elementos da diagonal principal. O que vai dar? A soma do quadrado de todos os elementos da matriz. Porque na posição 1 está a soma dos quadrados só da primeira linha. Na posição 2, 2 está a soma dos quadrados dos elementos da segunda linha. Na posição 3, 3, a soma dos quadrados dos elementos da terceira linha. E na última posição, N, N, está a soma dos quadrados dos elementos da linha N. Então,
quando eu calcular o traço e somar tudo, dá a soma dos quadrados de todos os elementos. E, portanto, é maior ou igual a zero. E, além disso, quando é que esse traço aí vai dar zero? Como é a soma dos quadrados de todos os elementos da matriz, só dá zero se todas as bases, que são todos os elementos da matriz, todos forem iguais a zero. Ou seja, quando a matriz for matriz nula. Acabamos de concluir, então, que no espaço de matrizes, o traço da primeira matriz com a transposta da segunda vezes a transposta da segunda define um produto interno, e este será o produto interno canônico das matrizes. Ok? Então, voltando aqui para mim. Com isso, nós chegamos ao fim da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e quarta-feira a gente continua. Um abraço, boa noite e até a próxima. Valeu!